Bem, caríssimos e caríssimas, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja celebra hoje a memória litúrgica de São Barnabé, filho da consolação. A multidão de fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos, conforme consta lá em Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Pois bem, São Barnabé, discípulo de Jesus, que a Bíblia menciona pela primeira vez entre aqueles que depois da morte de Cristo em Jerusalém se reúne em torno dos apóstolos. Trata-se de uma comunidade de fiéis, na qual vivem fraternamente compartilhando seus bens. Porém, a tradição, transmitida por Eusébio de Cesareia, obtida de Clemente Alexandrino, também inclui 72 discípulos enviados por Jesus em missão para anunciar o reino de Deus. Logo, ele já pertencia ao grupo de seguidores de Cristo. Sobre as suas origens sabemos, por meio da Sagrada Escritura, que era natural da ilha de Chipre, na Grécia, judeu e chamado José. Barnabé encontra-se entre as pessoas mais influentes da primeira comunidade cristã nascente, tanto que, embora não fizesse parte dos 12, era chamado apóstolo. Ele, considerado homem virtuoso, repleto de Espírito Santo e de fé, foi enviado para Antioquia da Síria, de onde chegavam notícias de numerosas conversões. Uma vez constatado que muitos acreditavam nele, Barnabé se alegra e exorta todos a perseverarem com o coração resoluto no Senhor. Ele foi o primeiro a acolher Paulo após sua conversão na estrada de Damasco, que chegara a Jesus para encontrar os apóstolos. Enquanto muitos desconfiavam daquele Saulo que perseguia os cristãos, Barnabé o acolheu e inseriu na comunidade. Assim, pediu a ajuda de Paulo no seu serviço à nova comunidade de fiéis. Logo, mais uma vez, Barnabé interviu na vida de Paulo, encorajando-o na sua missão como apóstolo dos gentios. Os dois permanecem em Antioquia durante um ano, instruindo muitos. Precisamente ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Depois da pregação em Antioquia, Barnabé e Paulo partem para uma nova missão em Chipre. Com eles estava também João, também chamado Marcos, o evangelista, primo de Barnabé. A etapa sucessiva era Panfilha, de onde João decide voltar para Jerusalém. Ao invés disso, Barnabé e Paulo prosseguem para Pisídia, Licaônia, Listra e Derbe, mas depois voltam para Antioquia da Síria, detendo-se também em Pergue e Atália. No entanto, as conversões dos pagãos, cada vez mais numerosas, começam a suscitar divergências sobre a necessidade ou não da circuncisão. Por isso, por volta do ano 49, Barnabé e Paulo voltaram a Jerusalém para resolver esse problema com os apóstolos. Logo depois, ambos se preparam para uma nova missão, mas Barnabé quis envolver novamente o jovem João, embora Paulo fosse contrário, por não confiar muito nele. Barnabé, porém, o vê como um discípulo para ser reabilitado. Não chegando a um acordo, seus destinos se separaram. Barnabé embarca para Chipre com seu primo e Paulo parte para a Ásia. Até entre os santos havia conflito, discórdia, divergência, que para mim causam consolação, pois os santos não caem do céu. Foi o que explicou Bento XVI na audiência geral de 31 de janeiro de 2007, ao falar da relação entre Barnabé e Paulo. A santidade não consiste em nunca cometer erros, mas aumenta com a capacidade de se arrepender e a disponibilidade de recomeçar. Mas acima de tudo, com a capacidade de perdoar. De fato, mais tarde, Paulo mudou de ideia sobre João. O Novo Testamento não nos fornece mais informações sobre Barnabé, mas alguns documentos bizantinos falam de uma viagem que fez com Pedro com destino a Roma, de onde prosseguiu para o norte da Itália.
Em Milão, de modo particular, a sua pregação teria suscitado várias conversões, que deram origem à primeira comunidade cristã na cidade, por isso considerou seu primeiro bispo. Os Atos de Barnabé, obra do V século, narra sua morte em Salamina, onde teria sido apedrejado por judeus sírios no ano 61. A sepultura de Barnabé existe até hoje. Dizem que teria sido o próprio Barnabé a indicar em sonho a sua sepultura ao bispo de Salamina, Antêmios, em fins do século V. Este, portanto, teria mandado translandar os restos mortais do apóstolo Barnabé para a basílica que lhe quis dedicar. Paralelo à geografia, traremos também a oração. Paz e bem.